Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre people skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! Que alegria encontrar você novamente aqui no VaboCast e hoje eu estou com uma convidada mais do que especial. Ela que foi minha companheira de OPM em Harvard, foi onde a gente se conheceu, uma super empreendedora, fundadora e CIO da NK, que é uma casa de moda com coleção própria, formada por linhas de ready to wear e acessórios, e excelência em curadoria de marcas internacionais e nacionais que ela fundou quando tinha 21 anos, ou seja, praticamente semana passada. E, além disso, também ela foi eleita 7 anos consecutivos pela Business of Fashion como uma referência no mercado mundial de moda, entre outros temas também, porque atualmente ela foi convidada a ser diretora do Museu de Arte Moderna de São Paulo e patrona do Teatro Municipal. Quero saber o que aconteceu aí, que história é essa, que bacana. Ela é graduada em arquitetura pela FAAP e, como eu comentei, fez o OPM comigo lá em Harvard e também fundou, junto com seu irmão Rafael, o Instituto Golden Tree em 2022 para fortalecer a comunidade judaica. É casada com o Tufi Dueck e é mãe também da Ava e do Ezra. Que prazer e que alegria encontrar aqui no VaboCast Nathalie Klein! Que legal, Vabo! Muito bom, legal estar aqui com você. É sempre delicioso. Obrigada pelo convite. Realmente uma honra enorme ter você aqui. Nós que nos conhecemos lá em Harvard, então quero que você conte também como é que foi isso. Mas antes eu queria que você contasse pra gente como é que foi com 21 anos essa ideia que você teve de seguir esse caminho da moda, seguir sua paixão e fundar a NK. Legal, Valbo. Fundei a NK em 1997. Eu estava no último ano da faculdade de arquitetura e eu tinha uma coisa muito latente em mim, que era arquitetura, design, moda, fotografia, cinema. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma outra coisa muito latente em mim, que era o varejo. Então, eu achava que, de alguma maneira, eu ia seguir para o lado do varejo, porque era o natural e era um pouco familiar, e que eu achei que esse outro lado ia ser quase um hobby. Até que eu entendi que existia um sweet spot nesse lugar. E o sweet spot era a combinação do varejo com moda. E aí, isso é muito legal de ter fundado a NK muito cedo, com 21 anos, porque a gente tem um apetite ao risco enorme, né? Você tem muito pouco medo de dar errado. Então, você dá muito as caras, assim. Acho que tem um safe side que dá um pouco assim, ela é nova, ela está aprendendo. Então, acho que isso dá essa coisa de você se arriscar bastante. E assim eu fui no último ano da faculdade de arquitetura, montei um negócio super pequenininho, uma edição de curadoria de moda e uma edição muito específica, assim, como se fosse um guarda-roupa meu, com o meu olhar, com a minha lente de moda para as consumidoras, para amigas. E aí a NK foi fundada em 97 e desde então vem me dando muito trabalho. E muita satisfação também, porque eu acompanho sua trajetória, sem dúvida, uma marca, um ícone da moda brasileira e internacional. E eu queria explorar com você, que é o nosso tema aqui do VaboCast, esses pontos de virada. Então, sem dúvida, esse é um dos primeiros pontos de virada na sua vida, foi ter escolhido esse caminho de empreender nesse tema de varejo com moda. Como é que você sentiu nessa época? Você tinha certeza absoluta? Você tinha dúvidas? Explora pra gente um pouco mais esse lado da decisão que você tomou de seguir por esse caminho. Acho que eu sempre tive essa curiosidade, ficava imaginando de alguma maneira a minha vida meio seguindo um roteiro pré-determinado, que talvez fosse isso, ou na carreira de arquitetura, ou especialmente na carreira de varejo, em uma empresa familiar. E sem dúvida alguma não tinha certeza de que eu queria empreender ou de que eu queria não trabalhar na empresa, porque parece que quando você não vai trabalhar na empresa familiar, você está descertificando, de alguma maneira, você está menosprezando todo aquele legado que foi construído de uma empresa familiar. E, pelo contrário, eu achava tudo aquilo incrível, eu achava tudo aquilo maravilhoso, mas talvez não fosse para mim. E eu acho que tem algumas janelas de oportunidade. Então, mesmo sem ter certeza, eu me joguei nessa janela de oportunidade que eu tinha no final da faculdade, pedi 2 anos de licença, que era como se eu fosse fazer uma licença para trabalhar em outro lugar. E me arrisquei nesse empreendedorismo. E eu falo que, às vezes, nós somos muito motivadas pelo que a gente quer e, às vezes, nós somos muito motivadas pelo que a gente não quer. Então, eu não queria trabalhar naquela empresa. Por mais respeito que eu tivesse, por mais admiração que eu tivesse, não era um lugar que eu queria trabalhar. Então, eu acho que eu trabalhei muito duramente para dar muito certo o meu negócio, para eu conseguir escrever, para eu conseguir desenhar uma trajetória, um caminho para mim.
E acho que esse foi meu primeiro salto, assim, foi meu primeiro ponto de virada, me colocar numa jornada que ela pode ser muito dolorida, sem dúvida alguma, muito solitária, uma jornada de muito julgamento, uma jornada de muito teste, muita resistência, muita aprovação e muita teste de habilidades. E eu acho que eu me coloquei nessa jornada de alguma maneira muito cedo e que me fez chegar em lugares que hoje eu fico super satisfeita de estar com 48 anos e já ter tido uma jornada e uma carreira de alguma maneira bem-sucedida, porque eu não tive esse medo, porque eu me joguei, foi muito cedo, e de alguma maneira eu entendi que eu precisava me preparar enquanto eu estava fazendo as coisas. Então foi assim uma carreira que a gente aprendeu juntos, assim, a NK cresceu e eu cresci do lado, sabe? A jornada empreendedora tem muito disso, né? O avião tá voando, você tem que consertar a turbina, tem que aprender a pilotar o avião, tem que resolver os BOs que vão surgindo. O que você acredita que foram os elementos que você teve mais dificuldade para você lidar? Foi, por exemplo, a gestão de um negócio ou foi a parte técnica da moda em si? Porque você fez arquitetura, era algo não correlacionado diretamente, certamente tem coisas em comum. Ou algum outro fator que foi o que você mais sentiu dificuldade? Como é que você buscou esse ponto? Eu acho que gestão, você fazer uma gestão de uma empresa que é pequena, que ela está começando, sem dúvida alguma, a gente não atrai os melhores talentos quando a gente monta uma empresa que ainda não tem, né, não tem menor prestígio, não tinha budget para contratar pessoas super qualificadas. Então, fazer a gestão, aprender junto enquanto você está montando aquele negócio é, sem dúvida alguma, muito difícil. Até porque não tem um manual, né? Você não tem os primeiros passos, né? Faça 1, 2, 3 e vai dar certo. Então, eu acho que tinha muita sensibilidade de ouvir um pouco para onde a empresa estava indo, ter muita humildade, de ouvir muita gente que sabia o que estava fazendo. Eu acho que eu tirei um super proveito de todo o meu networking, de todas as pessoas que estavam no meu contorno para poder aprender. Então, sempre quando eu tinha alguém, ou do mercado, ou de alguma coisa que pudesse me interessar, eu sentava lá, eu aprendia, eu perguntava, eu tirava dúvidas. Então, eu usava todas essas minhas conexões para tentar, de alguma maneira, aprender. E sem dúvida alguma, fazer uma gestão de uma empresa onde ainda não existe a cultura, né? A cultura ela está sendo formada, ainda não existe muito para onde você quer chegar. Hoje, acho que a formatação das empresas elas são muito mais objetivas quando você pensa em montar uma empresa, né? Qual o seu propósito, para onde você quer ir, quais são os seus inegociáveis. Lá, com 21 anos, em 97, mal se falava disso. Então, era muito da sensibilidade, ainda mais em moda, que é uma coisa bastante subjetiva, você montar uma empresa de moda e você fazer uma gestão que fosse uma gestão muito rigorosa, que infelizmente o mundo da moda tem uma conotação de que é uma empresa, que é uma indústria que tem muito ego, uma indústria que ela é muito volátil e é uma indústria que ela pode ser muito subjetiva. E como você coloca regras de gestão objetivas dentro de um mercado que é subjetivo? E aí eu acho que a NK, ela navegou muito por essa onda. Então, foi muito legal porque eu comecei a criar métricas que eram muito pouco comuns no mercado de moda, né? Então, todos os nossos KPIs que a gente foi criando, eles não eram tradicionais, eram KPIs que eu ouvia, de alguma maneira, de um varejo tradicional. E eu acho que essa disciplina de você trabalhar com moda e você ter uma disciplina muito rigorosa, eu acho que deixou a NK em um outro lugar, sabe? Deixou a NK em um lugar de responsabilidade, de corresponsabilidade com cadeia produtiva, de corresponsabilidade com os seus stakeholders. Isso a NK teve desde muito cedo. E eu sempre olho várias lentes da indústria de moda, e a indústria que mais a lente que mais me agradava olhar na indústria de moda é saber que a indústria de moda é a segunda empregadora de mulheres do mundo. É a indústria que capacita mulheres e que traz autonomia e independência. É uma indústria que ela tem um enorme potencial de reconstrução de mulheres que fazem sua carreira independente. Então, esse olhar para a moda sempre me estimulou muito. E a moda não só como roupa, né? A moda como expressão, como linguagem. E a moda como expressão talvez seja o que mais me atraia. Se a gente fizer um retrato das décadas, você consegue decifrar pela roupa que as pessoas estavam vestindo a fotografia dos tempos. Isso eu acho que me fascina até hoje. E hoje também é isso, né? Hoje a gente passa por tempos que são confusos. A gente passa... Como que a moda vai ler agora? Que a gente está passando por 2 guerras. Como que a moda lê agora polarização política? E a moda, ela lê tudo isso. Então, é muito legal porque é uma fotografia dos tempos com um olhar que é uma expressão. Então, acho que moda sempre me atraiu muito mais por isso do que a roupa em si, o produto. Então, acho que a NK se colocou muito nesse lugar.
Muito interessante essa reflexão e até queria te perguntar sobre isso. Em 97, então, a NK nasceu e nós estamos em 2024. Que tendências que você observa que em 97 era o que estava em voga e o que se manteve até hoje e o que mudou de lá para cá, especificamente na indústria de moda, especificamente com essa leitura, esse olhar que você tem a respeito desses fatores? Acho que a indústria de moda, até os anos 2000, era uma indústria ditatorial, né? Ela ditava o que as pessoas tinham que usar, tinham que vestir, como vestir. E isso, depois da era da internet, isso acabou. As pessoas foram entendendo um pouco o que era para elas, o que era personalizado para elas, o que fazia, correlacionava com princípios e valores de escolhas, o que combinava com elas, de fato, né? O que era e aí a indústria teve que descer de um salto alto horroroso, porque era uma indústria que era muito ditatorial. Ou você usa isso, ou você está fora de moda, ou você compra isso, ou você não pertence a um cluster. E a moda teve que baixar a cabeça e se colocar em um lugar que é muito dinâmico, que muda muito rápido. É uma juventude que dita muita moda, e que normalmente não era. E a moda teve que se achar no seu outro lugar. Então, eu acho que isso acho que foi a maior revolução da moda. Hoje a gente tem grandes grupos de moda que são direcionados pelo TikTok, que são molecadas de 14, 16 anos que estão inconscientemente mandando nesses grupos de moda, que estão dando as suas mensagens desses cores que são usados e muito rápidos, né? Então tem tênis core, que agora é a moda de tênis, daqui 2 semanas é Barbie core, e aí dura mais 3 semanas, e depois é punk core, e já muda absolutamente tudo. Então, para a moda, foi um rabinho assim, entre as pernas e ver que a gente se comunica com outro tipo de consumidor. Então, acho que isso foi o que mais mudou. Mas acho que o que continua da moda é o poder de sedução. A moda ela tem esse poder de comunicação, que sem dúvida alguma é, assim, é o meu grande balizador, e a moda tem esse lugar de sedução, esse lugar de conquista, esse lugar de merecimento, né? Eu uso essa roupa, eu uso essa marca, eu uso esse produto porque eu mereço, né? É um presente para mim. E isso é muito legal. A mulher, quando ela começa a ter a sua autonomia, a primeira coisa que a mulher vai comprar são roupas que decifrem ela, que falem sobre ela. E eu acho que a moda ainda tem esse papel super importante de autogratificação, sabe? Então isso me encanta. Muito, muito legal. E aí, avançando na história, você, muito nova, foi se capacitando, foi tocando a empresa, gestão, a parte técnica na moda, a NK foi tomando corpo. E aí tem um outro ponto de virada na sua vida importante, que foi a chegada da Ava e do Ezra. Como é que É, foi isso? Como é que isso se conectou com o seu dia a dia? foi incrível, porque no final das contas eu fui casar com o meu grande mentor, assim, com o meu benchmark da minha vida, que era o Tufi, dono da Fórum. Eu achava completamente inalcançável. E aí eu casei com o Tufi, eu tinha 34, 35 anos, e ele era para mim assim a grande referência. E foi muito engraçado porque, assim, pouco depois disso que a gente casou, a gente mal conversa desse tema especificamente. A gente conversa muito sobre mercado, sobre comportamento, sobre essa visão de moda que a gente tem, mas sobre o dia a dia de negócios, a gente mal falava. E aí, eu com 36 anos fui mãe da Ava. E aí eu acho que é mais um ponto de virada gigantesco na vida, porque conciliar a carreira de mãe e de empresária, né? Você está ali liderando, estimulando aquelas mulheres, que 90% da cadeia produtiva é de mulheres, e o meu grupo é de mulheres, e tem uma hora que chega a sua vez, né? E chega a sua vez e você está com tempo escasso, super limitado, ou com uma coisa emocional, né? Ou não posso pelos filhos, eu tenho que passar. Você começa a ver a diferença entre pai e mãe mesmo, né? A hora H, quando chega a hora do perrengue. Mas foi muito legal, porque eu acho que foi o maior MBA da minha vida foi ser mãe, porque eu aprendi a otimizar, aprendi a ser muito mais prática, aprendi a não ter corte de caminho, aprendi a fazer muito bem feito da primeira vez para não ter que fazer de novo, porque tudo isso me custa tempo. E até ser mãe, que eu era relativamente nova, com 34, 35 anos, eu tinha tempo de sobra. E meu tempo de sobra ia para a empresa. Tudo que eu fazia ia para a empresa. E quando você vê que você não tem mais tempo de sobra, é quando você consegue realmente otimizar e priorizar as suas coisas. Eu adoro contratar mães.
Adoro, porque toda mãe vem com esse mindset. Eu não quero ter que ficar no sábado trabalhando, eu não quero ter que fazer de novo. Então faz muito bem feito. E é muito legal. Eu acho que esse é o maior ponto de virada da carreira de uma mulher empresária que vira uma mãe. E é uma delícia, assim, é uma correria, é muito difícil conciliar todas as agendas, não existe equilíbrio nunca, acho que as pessoas elas vivem em busca desse equilíbrio que não chega, e ele não chega mesmo. Eu acho que você fica com batatas quentes na mão, né, um pouco revezando a hora das demandas, mas ser mãe eu acho que foi assim um aprendizado que talvez eu não alcançasse o sucesso profissional que eu tenho hoje se eu não tivesse sido mãe. Talvez eu ia ter colocado todos os meus temas e esforços na própria gestão da empresa, não teria tido tempo de me conhecer, porque eu acho que isso é uma falha que a gente tem no sistema, que a gente vai atrás de todo o conhecimento do lado de fora e deixa muito pouco tempo para a gente conhecer do lado de dentro. E mãe é uma jornada para o autoconhecimento. E aí, quando você vira essa chave e que você aciona uma mulher que está lá dentro e você começa a se reconhecer e aprender como é ser essa mulher, assim, é um atalho maravilhoso para a sua vida. Então, acho que eu não seria de jeito nenhum a mulher de algum sucesso que eu sou hoje se eu não tivesse sido mãe. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente GUP e transformar a sua gestão de pessoas. Nossa, é um depoimento maravilhoso. Eu, como pai, posso dizer que mãe é mãe, né? Então, eu tô no máximo ali na segunda posição. Isso porque, às vezes, quando a Letícia chama a Área, que é a nossa cachorrinha, aí chama a vovó, chama as babás. Então, no final, é o pai. Mas, sem dúvida, esse nosso... Eu posso dizer que a Letícia realmente me transformou e ela é minha maior professora de people skills, de autoconhecimento. E agora vem o segundo baby. Agora vem o segundo baby. Estamos grávidos. Maravilhoso. Então, estamos animados agora para essa próxima fase, né? Que é a fase. E conta, então, quando é que veio o Ezra? Já tinha virado mãe, então já era o segundo. Dizem que não é tão difícil assim. É verdade? Me dá essa mentoria aí, por favor. Olha, eu sempre falo que para qualquer professor de matemática, 1 mais 1 são 2, e nos pais, 1 mais 1 não são 2, dá 47, 48. É muito incrível, porque a gente acha que o amor não dá para você ter mais amor que aquilo que você tem. Eu ficava morrendo de medo de ter um filho e falar, meu Deus, será que eu não vou amar tanto quanto eu amava? Porque é tão, né, tão violento esse amor, é tão forte. E aí, quando chega o outro, encaixa e só aumenta. Eu acho que, não sei se, eu acho que é mais leve, porque você se sente mais confiante, você já sabe um pouco o caminho das pedras, então, acho que tudo que o primeiro filho sofre dos nossos medos e das nossas angústias e das nossas preocupações, eu acho que o segundo já é um pouco mais leve. E é legal porque o segundo traz mais leveza para o primeiro também, né? Porque você também tira aquele foco o tempo todo só daquele momento. Então, eu acho que assim, uma família grande, eu acho que é maravilhoso e traz conhecimento e traz boundaries muito legais, traz contornos familiares muito interessantes. Então, o Ezra se a Ava foi o MBA, o Ezra foi o mestrado. Posso dizer que estou super animado para essa nova aventura. Vem aí. Natal e Ano Novo e desse ano, 2024, vão ser animados. E aí, então, esse foi um ponto de virada importante na sua vida, e aí você se adaptou nesse novo patamar, né, de que não é o equilíbrio estático, buscando esse mágico equilíbrio dinâmico ali, eventualmente para cá e para lá. E aí surgiu a oportunidade do OPM na sua vida, assim como na minha, foi onde a gente se conheceu. E conta pra gente como é que foi por que você decidiu fazer e como é que o OPM entrou na sua vida e se realmente foi um marco, se não foi, conta pra gente como é que isso veio para você. Foi, sem dúvida alguma, mais um ponto de virada na minha vida. Eu fiz application para o OPM, queria fazer junto com o meu irmão. Eu e o Rafael, a gente tem vários projetos em comum, a gente trabalha muito juntos, então, paralelo ao NK, a gente tem um family office, a gente tem uma fundação, e a gente sempre faz muitas coisas juntos. Então, a gente se programou para fazer o OPM juntos. E meu filho tinha 2 anos. E quando chegou a carta do acceptance, deu super frio na barriga. Eu achei que eu não ia nem ter coragem de ir.
E realmente é muito difícil. Eu lembro que eu fui chorando, eu voltei chorando, e o meu living group foi super gentil comigo, que me deixava fazer ligação todos os dias antes da gente começar às 7h30 da manhã as nossas aulas. Então era quase um ritual. Esse ritual era ligar de manhã, ver pelo FaceTime meus filhos, saber que eles estavam bem, que eles iam para a escola. Mas foi incrível, porque em algum momento eu achei que era um presente que eu estava dando para mim. Eu entendi que era isso, que eles têm os desenvolvimentos deles e que a gente, como pais, a gente não pode parar de se desenvolver também, por nós e por eles. Então, eu comecei a fazer um pouco que a cartilha de que eles estavam engatinhando, que depois eles iam andar e que depois eles iam falar, e que eu estava no meu processo de evolução também. Então, foi muito difícil, sem dúvida alguma, no começo, mas foi muito incrível para ver vínculos familiares que o Tufi ficou super in charge, né? Ficou super tomando conta das crianças, até pelo vínculo deles, para ele entender a dinâmica familiar, como era puxada e intensa. Mas foi transformador, assim, eu recomendo para todo mundo. Eu acho que o OPM e vários outros cursos que eu fiz durante e depois, eu acho que eles abrem janelas mentais que dificilmente abrem se você não estimula para que elas sejam abertas. A gente tende a ficar de alguma maneira em algum lugar ou da empresa ou da nossa vida pessoal, em um lugar que seja confortável e que a gente já conheça bastante, né? E que a gente domine esse lugar. E o OPM, o primeiro ano é uma porrada no estômago, né? Você fala, puxa vida, eu não sei absolutamente nada de nada. É, essas genialidades dessas pessoas, em que momento ela vem, quais são os estímulos dessas pessoas. Então, é muito legal, porque você passa por um monte de questionamentos e te coloca de novo, e faz você meio que casar de novo com o teu negócio. Então, como se eu tivesse renovado os votos com a NK, eu voltei apaixonada pelo meu negócio, voltei apaixonada por novas possibilidades, e eu acho que isso é fundamental quando você pensa em construir uma empresa a longo prazo. Então, sem dúvida alguma, o OPM foi transformador na minha vida. Harvard Business School, o curso chama-se Owner Present Management, OPM. Vou deixar aqui na descrição do episódio mais detalhes. Eu escrevi também um e-book gratuito com meus principais aprendizados sobre o OPM. Então, vou deixar aqui também para vocês baixarem, para vocês conhecerem mais. 9 semanas de curso, não consecutivas. 3 semanas no ano, 3 no outro, 3 no outro. E aí, incrível realmente, nós fomos da turma 49. Hoje deve estar quase chegando na 70. Então, turma 49. E se você tivesse que elencar um ou dois principais aprendizados do curso e uma ou duas coisas que você, ao terminar o curso ou durante o curso, dado que ele tem um intervalo de um ano para o outro, que você implementou na NK, que você viu que foi bem bacana? Acho que muitos. Eu acho que acho que foi a primeira vez que eu consegui materializar e verbalizar sobre cultura de empresa. Isso para mim era uma coisa que era muito quem funda uma empresa sabe que isso está no dia a dia, né? Sabe que isso está enraizado como uma religião. Ela vai um pouco, mas se você não tem rituais, né? Se você não tem implementação disso, se isso não é uma verdade absoluta ali para aquelas pessoas que também trabalham, se você não vivencia a cultura, ela se dissipa. Então, acho que a primeira vez que eu entendi sobre planos, essas empresas incríveis, o quão sólidas eram as culturas dessas empresas e como você formatava essas culturas, né? Então, acho que, assim, número de um foi cultura. Liderança foi, sem dúvida alguma, meu segundo tema preferencial ali. E isso, no último ano, foi o que me estimulou a pensar de que um fundador nem sempre ele vai ter que ser o cara lá da frente, né? O fundador não tem que ficar nesse período todo frente a essa companhia e que existem vários outros modos de você pensar na perenidade de uma companhia de moda. E foi aí, no último ano, que eu comecei a pensar sobre a possibilidade de trazer um CEO. Então, acho que cultura e liderança foram, sem dúvida alguma, os meus dois principais curvas de aprendizado assim mais rápidas. Mas trouxe também várias outras habilidades de responsabilidade, né, de responsabilidade de liderança e muito sobre cadeia produtiva, processos de cadeia produtiva, transparência. Isso, de algum jeito, estava sempre armazenado aqui atrás, mas era para mim uma coisa tão óbvia. A NK foi praticamente a única empresa que eu trabalhei. Então, para mim, era tão óbvio aquilo que isso fosse implementado, até que, em algum momento, a NK começou a se tornar atrativa para o mercado, começou a se tornar uma empresa reconhecida e com um certo prestígio,
E quando a gente começou a contratar essas pessoas do mercado, as pessoas vinham e falavam, Nathalie, isso não existe em lugar nenhum. Isso aqui é da cultura da NK, isso é impressionante. E para mim era uma coisa meio de praxe. Mas como assim as pessoas não fazem isso? Mas é sério que as pessoas não dão café da manhã quando as pessoas chegam? Mas é sério que não tem isso? Mas é sério que não tem esse plano? E aí eu comecei a ver que a NK tinha uma coisinha diferente. E aí a gente teve uma RH que entrou nesse momento super importante da NK e falou, eu vou aplicar para o Great Places to Work sem ter feito nada para você ver como é forte a cultura dessa empresa. É muito legal, a NK ganhou vários anos consecutivos e ganha sempre uma das 100 melhores empresas para mulher se trabalhar. A gente não fez isso para ganhar prêmio. Pelo contrário, quando a gente ganhou, eu vou te falar bem sinceramente, eu nem olhava para esses prêmios. Até o Business of Fashion, quando eu ganhei o primeiro ano, que é a enciclopédia mundial sobre moda, ela relata os 500 players mais importantes de moda do mundo. E a NK é a única empresa brasileira que está nessa lista. E quando eu ganhei o prêmio, eu nem sabia que existia esse prêmio. Então, eu acho que tudo da NK é muito espontâneo, é muito do jeito humano de se fazer, é muito sobre as pessoas, é muito desse olhar sobre as pessoas. E isso sempre foi da cultura da NK. E foi muito legal que, voltando do OPM, eu entendi que aquilo era um super asset da NK e como que eu fazia para reverberar o máximo possível uma coisa que não é tão trivial e não é tão óbvia e não está em nenhum manual de conduta. Aí eu achei aquilo especial, assim. Demais, demais. Acho que esse ponto do prêmio, acho que é muito legal destacar que normalmente prêmio deve ser uma consequência e nunca uma causa. Eu vou fazer as coisas aqui porque meu objetivo, minha causa, minha motivação é ganhar o prêmio. Então não, eu faço as coisas porque eu acredito, porque eu tenho meu propósito, eu tenho minha cultura, eu tenho meu jeito de ser. Se como consequência disso eu ganhar prêmios, se como consequência disso eu ganhar seguidores, maravilha. Então isso é uma consequência. Eu acho que seu depoimento mostra exatamente isso. Ao não conhecer, nem saber que existia o prêmio, ou nem ter feito nenhum movimento para o GPTW e no final venceu, é porque foi consequência, não foi a causa. E sem dúvida, esse ponto da cultura, mandar um abraço aqui, professor Boris, professor Boris Groisberg, foi nosso professor de liderança espetacular. E não só o tema liderança e cultura, que é o tema que é minha paixão, mas também a forma como ele dava aula, né? A irreverência dele, as brincadeiras, a forma que ele engajava. Nunca esqueci que ele, no último dia de aula, não sei se você lembra, mas isso ficou marcado, que ele recebeu uma salva de palmas da turma inteira em pé por 3 minutos seguidos. Eu contei no relógio, 3 minutos. Ele já não ficava já não sabia mais o que fazer. O pessoal continuava batendo palma em pé, ovacionando, aplaudindo. E não foi só nossa turma, porque outro dia um amigo meu estava numa outra turma, filmou esse momento, mesma coisa, todo mundo em pé. Então o impacto dele também como professor, isso também me inspira, eu que sou professor, eu me inspiro muito nele, muitos casos e muitos conhecimentos que ele trouxe nesse tema de cultura e liderança. E, sem dúvida nenhuma, a conclusão que você trouxe e que se aplicou à NK é uma verdade, que a cultura organizacional é a principal vantagem competitiva, o principal diferencial competitivo de qualquer empresa. Então, quando a gente se apropria disso, quando a gente se empodera, quando a gente usa isso como sendo altamente estratégico, certamente a gente tem como coletar e colher melhores resultados. E aí, queria te perguntar então sobre a cultura da NK, porque eu sei que você tem 3 palavrinhas chaves ali. Conta pra gente que palavrinhas são essas. Foi muito legal, porque depois que eu voltei de Harvard, a gente fez um trabalho de cocriação de cultura, de pessoas que já estavam lá na NK há 15 anos, 17 anos, e a gente chegou em 3 palavras, que é olhar, sentir e cuidar. E o olhar é muito isso, né? É olhar para o outro, é olhar para a cadeia produtiva, é olhar para a moda, é olhar para o contorno, é olhar para o meio ambiente, porque é um olhar atento. E talvez isso seja o que mais seja importante em uma cadeia ou num negócio de moda, é esse olhar. O olhar que ele é único, assim, a minha lente é a minha única lente do mundo, que eu tenho as minhas reflexões, as minhas histórias, e esse olhar, as pessoas podem ter similares ou estimularem olhares similares, mas é o meu olhar, e é o olhar da NK. Então, o olhar, o sentir, que é a mesma coisa, né? Como você sente a moda, como você sente as pessoas, como você sente o ambiente, como você sente a moda, né? Porque a moda é como se você olha um quadro e o que ele passa em você, o que você sente através dele. E cuidar. E cuidar é uma palavra de ordem para a gente. Assim, a gente cuida muito para dentro. A gente faz um esforço, assim, que não tem linha de chegada.
eu falo que empreendedor só tem linha de largada e uma empresa com cultura, ela não chega em lugar nenhum, ou ela não termina. Ela vai sempre se retroalimentando do que ela fez e do que ela pode fazer melhor. E cuidar talvez seja, para a gente, a palavra de ordem. Porque a gente cuida dos nossos, a gente cuida do contorno, a gente cuida da nossa cadeia produtiva, a gente cuida dos nossos fornecedores, a gente cuida do nosso cliente. Você cuidar desse cliente é uma coisa assim, é muito... Ele não tem fim. A gente... É quase uma sensação de pai e mãe, a gente cuida. Então, esse é um das linhas de atuação da NK. Conheça o meu livro, Falar em Público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio. Extraordinário, porque o Simon Sinek traz pra gente que existem jogos finitos e jogos infinitos na nossa vida. E você acabou de dar um exemplo de um jogo infinito. Não tem fim. A gente vai, como pai, como mãe. Autoconhecimento é outro jogo infinito. Pai, mãe, jogo infinito. E também a longevidade de uma organização saudável, que é sustentável, que não só financeiramente, mas também em relação ao meio ambiente, em relação ao todo o ecossistema que está inserido. Então, isso realmente é um grande objetivo, a gente construir uma instituição e deixar esse legado para quem for nos suceder. E, com isso, gerar um impacto positivo em qualquer pessoa ou empresa que interaja conosco. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, eu acho, de alguma maneira, pode ser quase uma loucura para quem vai entrar em um negócio, né? Vai começar a montar em um negócio, talvez você não vai ver a finitude dele, mas isso é o legal, de alguma maneira. Isso é o incrível. É a semente que você vai deixar e que, possivelmente, os frutos a gente não vai colher. Mas a regulamentação de mercado, né? Regulamentação de cadeia produtiva, a gente atua muito nisso. E talvez é uma coisa que a gente vai ver daqui 200 anos, daqui 100 anos, emissão de poluentes, emissão de carbono. Tudo isso, hoje, é uma agenda que é obrigatória no mundo da moda. É obrigatória em todas as indústrias. E eu sempre falo que quem trabalha com moda é muito legal porque a moda ela é uma ponta de lança. Ela lança muita coisa. E pela agilidade dessa cadeia, ela é tão incrível que ela é tão dinâmica que ela tem essa possibilidade de ficar testando materiais, testando coisas novas. Então, muitas dessas coisas que hoje estão em pauta, em agenda de sustentabilidade, de poluição, de agentes poluentes, de materiais que não sejam materiais que sejam mais benéficos para o meio ambiente, é muito legal porque moda está aí testando vários materiais, é uma ponta de lança para várias indústrias. A indústria da moda agora está testando um couro de micélio, que é um couro de cogumelos, que essa conexão dos cogumelos por debaixo da terra. E agora, é tão legal que a gente já testa esse material já faz alguns anos para testar a durabilidade dele. E é muito legal que agora a Range Rover está começando a testar nos carros, um material que começou na indústria da moda. Então, eu acho que é um mercado que traz muita inovação, e se você tiver o olhar muito atento e muito consciente, a gente tende a trazer boas reflexões para o futuro. Sensacional. Quando eu dou as aulas de oratória, de comunicação, eu digo que, muitas vezes, como a gente fala impacta tão ou mais do que a gente fala. O que a gente fala. Então, a forma com que eu falo pode impactar tanto ou mais o meu conteúdo. E quando a gente pensa em forma, o primeiro elemento da forma é questão de vestimenta e estética. A questão de que não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, bater o olho é do ser humano. O ser humano vai observar, vai analisar, vai julgar, vai refletir e vai formar ali aquelas primeiras opiniões. Não necessariamente é que vai ficar para sempre, essa nossa avó falava, né? A primeira impressão é que fica por um tempo, depois você vai convivendo, aquilo vai mudando. Mas a primeira impressão, sem dúvida, depois vai ser a segunda, a terceira. Então, na comunicação, a vestimenta, a estética, essa escolha da sua autoimagem, ela é muito chave. E aí, não muito mais desse ponto que você falou, não só da roupa em si, mas da expressão e da mensagem que você quer transmitir. Eu brinco com meus alunos, o que aconteceria se eu tivesse vindo aqui hoje de terno e gravata? Passa uma mensagem. E se eu tivesse vindo de bermuda e chinelo? Passa outra mensagem. Mas o conteúdo, o slide da aula é o mesmo. Mas terno e gravata, sapatênis e calça jeans e bermuda e chinelo, completamente diferente. E daí você tem um mundo de possibilidades e ajustes e layouts e marketing pessoal
que vai poder te contribuir ou te atrapalhar na sua trajetória. Muito. E eu falo bastante que eu estudei arquitetura e se a gente parar para pensar filosoficamente, que também acho que moda tem muito pensamento, a roupa é a primeira casa que a gente habita, né? Então, isso é muito simbólico. Tudo que a gente coloca no nosso contorno, seja de armadura, seja de como a gente quer se mostrar, ou se defender, ou se proteger, a gente fala muito quando a gente fala através da moda. Eu acho que isso é um fascínio e é muito incrível se você olhar e se você analisar, sejam cases de empresas ou de pessoas ou de cases na história, que você vê as vestimentas, né? Todas elas fazem sentido por alguma coisa, elas têm uma explicação. Então, eu adoro olhar por esse prisma. Não é todo mundo que olha, mas eu acho que tem uma questão filosófica, uma questão de verbalizar o que talvez você não consiga com palavras, através da roupa, que é muito mágico. Pensando aqui, você falou da história, tem aquelas tecidos que os reis antigamente usavam, aí tem as perucas dos juízes, aí tem as fardas dos exércitos, cada uma tem um formato diferente, um símbolo diferente. Esse simbolismo é muito forte quando a gente pensa em moda. Muito, até territorial, né? Se você pensar em todos os xadrez que existem na história, cada xadrez é de uma colônia. Então, tudo isso tem muita explicação. E é muito incrível você conectar com história, com geografia, com movimentos culturais. E moda tem esse poder de fazer esses cliques, de vez em quando. Então, e elas dizem muito a respeito de quem está usando e dos momentos que a gente passa como sociedade. E é muito incrível olhar isso, é muito incrível você andar numa raia paralela e com você conseguir enxergar com outra lente esses movimentos sociais que a gente passa e dar esses cliques de vez em quando. Muito legal. E aí você comentou que na volta do OPM, se formou no OPM e no terceiro bloco, no terceiro módulo, teve uma provocação que suscitou na sua mente, que é exatamente do ponto de vista de liderança, que você, como fundadora, já desde 97, a gente se formou em 2017, então tá ali, 20 anos como fundadora, você percebeu que talvez não era mais o momento de ser CEO do negócio. E aí você migrou para a cadeira de CIO. Então, queria explorar esse momento com você. Tanto o que é esse I do CIO e como é que foi a emoção que você sentiu pré e durante essa decisão. Como foi a escolha do CEO? Vamos cada momento por um... Vamos devagar. Então vamos lá. Primeiro, o que é o I e como é que você sentiu isso? Depois a gente segue. I é Chief Inspirational Officer. Inspirational, muito bom. A gente não gosta muito de trabalhar com categorias padrão e é muito legal porque a gente, enfim, acho que a moda tem esse lado criativo que é sempre bom exercitar. Em uma das aulas, eu lembro deles desenharem, eu não lembro qual professor foi, que desenhava os momentos dos CEOs, né? O momento do fundador, que ele tem uma agenda, ele tem um cash burn no começo, ele tem aquela ideia fixa e ele chega até um lugar, e tem o G2, que é a pessoa que vai fazer daquilo para frente, e o G3. E eu me vi muito nesse lugar de fazer tudo, de ter uma agenda muito complexa, e que se eu quisesse pensar na continuidade do NK, eu precisava colocar mais tempo e energia onde eu tinha mais habilidade. Eu sei que durante todos esses anos eu me formei onde eu não tinha habilidades naturais, então eu me forcei muito a ir para áreas que não eram das minhas habilidades, do meu flow. É muito do meu flow criatividade, é muito do meu flow desenhar, é muito do meu flow escolher estampas, tecidos, shapes, fotografia, escolher a luz, isso é muito do meu flow. Fechar uma tabela contábil, eu aprendi, mas não é do meu flow. Fazer as melhores decisões de TI, eu aprendi, mas também eu preciso ler muito mais do que eu preciso ler sobre algum tema que seja relacionado à criação. Então, eu entendi que eu podia dar o melhor para a empresa, nessa integridade que eu já tinha sido CEO por um tempo, onde eu trouxesse mais valor. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Às vezes eu ia e voltava, mas, de alguma maneira, o PM me trouxe muito essa certeza que se eu tivesse uma cultura muito sólida, eu ia me ajudou muito a aprender a fazer recrutamento e seleção, que talvez seja o grande desafio do empreendedor, as pessoas compactarem com o teu sonho, né? É quase um dedinho de falar, vamos fazer coisa de sangue, né? A gente tá juntos nisso. E era muito difícil achar uma pessoa que fosse estar no meu lugar.
Então, foi um processo que eu aprendi muito sobre os valores e princípios, saber sobre os valores e princípios das pessoas. Isso, para mim, era o mais importante de tudo. Uma pessoa que também entendesse sobre os meus nãos obrigatórios, assim, nãos de jeito nenhum, que eu era absolutamente inflexível. Uma cadeia que você não enxerga, trazer de fornecedor que você não sabe quem é, cadeia com produtos que são mais ou menos. Esses eram os nãos. Vai aumentar a margem? Vai. Mas isso é inegociável. Um bom CEO vai me substituir, trazendo maior margem, maior rentabilidade, maior disposição, fazendo tudo isso, né? Colocando a NK em um lugar de excelência em todas essas categorias. E aí foi um período que eu entrevistei muita gente, conversei com muita gente, foi assim um longo namoro para até a gente achar a pessoa que ia entrar no meu lugar. E eu fiquei muito feliz. O Ale assumiu o NK, vai fazer quase 3 anos, o Alexandre Sá. É um cara que tem muita sensibilidade, é um cara que não questiona absolutamente nenhum princípio e valor da NK. Pode questionar a linha, pode questionar mais marketing, menos não sei o quê, mais TI, mais inovação, menos não sei o quê, que está super no papel dele, mas não questiona de maneira alguma os princípios e os valores. Então, ele está com a gente, vai fazer 3 anos, montou um timaço, montou um super time incrível, e eu estou ali sempre naquele contorno, meio de guardiã. Faço parte do conselho, faço parte de 2 comitês, e a NK se organizou nesse lugar. Então, hoje, primeiro, eu tenho uma agenda muito mais flexível, uma agenda muito mais profunda de temas que eu quero aprender mais e me reconhecer mais, o que me dá mais repertório para trabalhar, o que me dá mais segurança para trabalhar. E fico muito feliz em ver que a empresa está indo para lugares que eu sozinha, ou eu naquele lugar, não teria a menor capacidade de levar. É raro a gente ver esse desprendimento, essa maturidade por parte dos fundadores, desapegar, largar o osso, né, para falar o português, que é esse momento de entender que você tem uma paixão e maior capacidade de doar para a empresa em outras atividades e outros segmentos. E realmente dedicar, abrir esse espaço. Fala como é que foi o onboarding. Você falou o recrutamento, conversou com muita gente, até que princípios e valores são inegociáveis. Ele já veio como CEO, você já saiu, você passou um tempo co-CEO os dois. E essa transição, como foi esse momento? Foram 3 meses de onboarding. Eu fui super clara e transparente, como eu sempre fui na empresa. Então, eu falei que eu ia fazer esse movimento, que eu ia estar do lado do Alê, até ele pegar todo o dia a dia daquela empresa. Sem dúvida alguma, dá muita insegurança para as pessoas que estão na empresa, pessoas que começaram comigo. Mas eu acho que a gente colocou ali um ambiente de muita segurança. E o Alê assumiu já como CEO. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz essa movimentação foi desativar minha sala. Isso é muito dolorido. Simbólico. Muito simbólico. Eu não queria mais ter aquele lugar daquela sala que representasse, né? Você vai lá, conversa com um, depois você vai lá, conversa com outro. Assim, entregar a chave, é entregar a chave. Eu estou ali, assim, para o que der e vier. Eu estou ali para colocar todo esse contorno para que... Eu sou o guarda-reio. E dar cada vez mais essas sinalizações de onde, pela minha sensibilidade, eu imagino que a gente deve andar. Mas o Alê, de alguma maneira, ele conquistou a confiança das pessoas. Então, isso foi muito legal, porque ele é um cara super aberto, super flexível, que entendia que era uma empresa que tinha o seu prestígio e aquele lugar muito, muito nichado no ramo de moda, e que montou uma equipe que é ultra competente, muita gente ficou, muita gente saiu, e eu acho que... É natural. Muito natural, e muito difícil para o fundador, mas eu tenho que olhar, assim, para os próximos capítulos. E eu acho que o que segurou muito, o que segura é o fortalecimento da cultura. Então, esse onboarding com ele foi muito intenso, foi muito junto comigo. E... olhar muito do jeito que eu faço, né? Olhar não para fazer igual, mas olhar que os princípios que eu trato as pessoas, o que é prioridade para mim. Então, eu tinha uma ligação de um banco super sério que a gente tinha que fechar, mas tinha uma mãe de uma funcionária que estava passando mal, que a gente precisava... Paciência, o banco, a gente resolve depois. E aí eu comecei a elencar o que eram as minhas prioridades. E isso é muito legal porque isso é de verdade na NK.
Quando eu sento para tomar café da manhã com os funcionários, eu falo, como você está? Eu olho no olho, eu realmente quero saber como estão as pessoas. E ele começou a ver que isso era realmente muito importante para a NK. E é muito legal, porque ele tem esse lado muito sensível e muito humano. Então, eu acho que isso deixou meio caminho andado para conseguir assumir uma empresa que tivesse esses princípios muito sólidos. Mas no começo é difícil. No começo você vê reunião acontecendo, você não está lá. Às vezes você tenta se sabotar e falando, puxa vida, mas será que não precisam mais de mim? Mas será que agora é NK? E são as minhas iniciais, né? É uma loucura ainda você pensar que, poxa vida, eu coloquei as minhas iniciais, mas será que estão fazendo certo? Mas eu acho que esse é o princípio da maturidade. E quanto mais eu me conheço, mais eu sei que eu fiz a decisão certa. E poder ajudar de um outro lugar, assim, sabe? Não atuando em campo. Eu acho que quando as pessoas ficam mais velhas, elas começam a assumir lugares técnicos. Você assumir um lugar técnico, né, no banco técnico, lá treinando aquelas pessoas e não mais de jogador, talvez seja a coisa mais inteligente para o time, para os jogadores, para os exemplos. E eu ia ser uma jogadora cansada, eu ia ser uma capitã cansada. E eu preferi estar no lugar do técnico muito bem preparada, sabe? Muito legal. Quais são os 2 comitês que você está? Estou no comitê de gente e gestão e no comitê de brand e inovação. Ah, muito bom. Bom, então, é um mix do presente e do futuro, né? Gente, gestão, a cultura é o presente, são os limites que você comentou, o exemplo ali dos valores, dos princípios, e inovação é o futuro, para onde está indo a companhia. Mas eu pensei que você fosse ficar no comitê de TI, não quis ficar não, e no de contabilidade também não. Deixa eu falar que isso dá arrepio na espinha, Vavô. Mas não tem como fugir. Acho que todo mundo que é empreendedor tem que saber disso, tem que... Eu falo para as pessoas que começam a estudar moda, e muita meninada quer estudar moda, e eu falo, gosto de matemática, porque, enfim, ela não vai fugir de você, ela não vai escapar pela porta. E eu tive que aprender na marra. Mas realmente não é onde eu posso mais trazer valor. Então, hoje Autoconhecimento. eu vejo super, super. Então, isso é incrível, assim, eu sou muito grata a esse privilégio de poder ter esse momento de autoconhecimento que me tira de muitas enrascadas, sabe? De lugares que eu não devia estar, de lugares que eu não agrego, ou que eu não sou a melhor para dar palpite, ou melhor para dar sugestão. E eu acho que isso é uma coisa que as empresas têm que olhar, essa coisa top-down, acho que é cada vez menos, essa coisa, né, de quem está na cadeira do comando. Assim, quem sabe mais nessa área representa mais, ajuda mais. E eu lembro de um case que a gente fez do avião, da queda do avião, e de que cada um lá se organizava. Isso é demais. Aquilo era incrível. E a primeira coisa que eu fiz, que eu era líder daquele grupo, era quem tem alguma experiência com aviação. Então, é você que tem alguma experiência, assim, você pode trazer mais do que uma pessoa que mal voa. Então, acho que a gente tem que ter um pouco desse reconhecimento, dessa sabedoria de quem pode agregar mais em cada lugar. Isso é incrível da maturidade. Sabe que eu aplico esse case agora como professor, né? Você vai ter que aplicar na NK, Pablo. Você vai aplicar na NK. Vamos lá, vai ser um prazer. E é bem divertido, porque tem a métrica da qualidade do trabalho em equipe de cada grupo. Então, isso é trazer métrica KPI para um tema que é um tema abstrato, que é colaboração, que é trabalho em equipe, que é liderança. Um pouco de estratégia também, que se eu devo ir por um caminho ou pelo outro. Então, fiz como aluno e agora como professor já apliquei em mais de 30 turmas e é impressionante, é bem legal. É bem legal. De legal. Graduação a CEOs. Impressionantes aprendizados que vêm desse case. É muito legal. E porque eu acho que isso em Boston também a gente aprendeu muito, né? Como que você faz essa formatação desse time? Né? Esse time que tem que ser complementar, esse time que tem que ser cada um agregando mais valor onde tem para agregar. E eu acho que as empresas seriam mais felizes em lugares que cada um conseguisse se sentir mais integrante, onde pode trazer mais valor. E potencializando seus talentos. E montando esses times complementares, que o talento de um é a fraqueza do outro e vice-versa. Puf, aí a mágica acontece do que, infelizmente, a gente enxerga muito ainda em muitas empresas, que é esse ambiente meio tóxico, esse ambiente meio que do chefe, né, que é o dono da verdade. Isso cada vez menos... É a boa notícia, cada vez menos tem espaço para isso. Mas ainda tem. E aí a gente precisa... Eu, pelo menos, acordo todo dia de manhã com essa missão de dar uma pequena contribuição para a gente ter melhores líderes e pessoas
bem localizadas no seu lugar de potência. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Então, mais uma pergunta para a gente ir para o nosso segundo bloco. Eu sei que você, assim como o Ralph, seu irmão, também nosso colega lá da UPM, vocês trabalham bastante essa questão do give back, a questão da retribuição. A gente tem outros convidados que vieram aqui no Vabocast também. É uma constante, é muito bacana as pessoas que chegam a determinado patamar de sucesso na carreira, na vida, e não deixam de ter esse olhar, sentir o cuidar, olha aí, novamente, esse olhar não só dentro da sua organização, mas também querendo plantar sementes. Então, eu queria saber mais sobre essa história do Teatro Municipal, do museu e de outras iniciativas também que você atua nesse seu processo de retribuição para a sociedade, desse seu give back. A gente sempre teve muito isso, muito perto da gente. Acho que filantropia e essa responsabilidade, corresponsabilidade com nosso contorno e a nossa sociedade sempre foi um tema muito latente na minha família e em muitas famílias de origem judaica. Isso faz parte da nossa cultura. E quando a gente fala de cultura organizacional, eu acho que todas elas vêm de alguma maneira de algumas culturas, sejam religiosas, sejam étnicas. Então, você ajudar o outro, você se complementar, você trabalhar em equipe, isso tudo eu acho que vem dessa cultura comunitária, especialmente judaica. E a gente sempre teve uma área de filantropia, e eu e Raf, a gente tem uma paixão por, sem dúvida alguma, uma área que é bastante voltada para a comunidade judaica, e uma área que a gente acredita muito, que é na capacitação profissional e colocar essa molecada em inclusão produtiva, né? Talvez esse seja o grande calcanhar de Aquiles hoje que a gente tenha, de preparar essa molecada para esse mundo que vai vir, que é completamente diferente. E muita gente, quando a gente fala desse lugar aqui, 90% das pessoas não tem esse privilégio que a gente tem, de estudar, de ter acesso à educação, ou de ter bons mentores, bons líderes. Isso é muito raro, isso é muito difícil. E mesmo com a minha agenda maluca, toda vez que alguém me convida para falar, seja aqui, seja em lugares de pessoas que eu respeito e tenho carinho, eu fico pensando em o que eu já ouvi nas pessoas e que isso reverberou em mim e que me destravou para um lugar que essas pessoas, elas nem sabem. Talvez eu já ouvi do Warren Buffett ou do Elon Musk ou de pessoas fora da curva, eles não têm noção que eu existo, eles não sabem que uma vez que eu ouvi um podcast, o poder que isso tem. E às vezes eu me coloco nesse lugar, poxa vida, eu tive tanto privilégio, eu sou uma ávida por educação, eu adoro continuar estudando, é tão legal poder compartilhar. E eu e o Rafa, a gente acredita muito nisso. Então, a gente sempre se coloca nesse lugar de compartilhar conhecimento, e especialmente na área de inclusão produtiva. A gente ajuda várias instituições que têm como missão garantir uma educação de qualidade para essa molecada que está entrando nesse mercado. E assim, sim, formar líderes e formar novos líderes de um mundo que devem ser mais justos, que devem ser mais coerentes, que devem ser mais com esse pensamento mais holístico. E que a gente vem de uma geração que não era, né? A geração dos anos 80 era uma geração ditatorial, era uma geração de o chefe lá em cima e ninguém ousa perguntar a respeito. E na escola também, professor também é a mesma coisa. Totalmente isso, né? Era o líder supremo que mantinha, que detinha esse conhecimento. Hoje, é mais uma das indústrias que teve que colocar o rabinho entre as pernas e falar, puxa vida, eu estou aqui ensinando aqui na frente, mas meu aluno não tem acesso a um conhecimento que não está na mesa. A moda passou por isso, a educação passou por isso, e as empresas estão passando por isso, né? Talvez o seu funcionário ele tenha um conhecimento específico de uma coisa muito maior que o seu. Então, não é mais o líder supremo, graças a Deus. E formar essa molecada para ter essa voz ativa, para ter esse conhecimento, para ter assim, a habilidade de trabalho em rede, um trabalho colaborativo, é muito legal. É porque você forma líderes para um futuro que a gente sonha ser muito mais justo e consciente do que a gente teve nos nossos anos 80 e 90. Muito legal. E conta qual é o seu papel lá no museu e no teatro, que essa eu fiquei curioso. Eu já fui diretora desses museus, desses teatros, isso eu sempre faço e sempre tive de hobby, até pela minha ligação com arte, com música.
Então, eu já fui, durante alguns anos, diretora do Museu de Arte Moderna, um trabalho voluntário. Já fui patrona do Teatro Municipal também, durante alguns anos, também um trabalho voluntário. Eu adoro me envolver nesses projetos que têm cultura sempre como pano de fundo, que eu acho que, de alguma maneira, é uma boia de salvação, sabe? Acho que trabalho, sem dúvida alguma, é o número um. Eu acho que a gente... Esses dias eu falei isso em uma entrevista e repercutiu tanto, porque eu fiz um post agradecendo muito o Dia do Trabalho, e que o trabalho foi responsável por me tirar de uma vida medíocre, uma vida sem propósito, sem entusiasmo, sem... E o trabalho cura. E a gente vem de uma geração que o trabalho é isso, né? O trabalho, ele proporciona, ele te traz conexões, ele traz aprendizado. E a gente está vendo uma geração sendo formada que acha que o trabalho adoece. E o trabalho não adoece, Vavo. O trabalho dignifica, o trabalho enobrece, o trabalho estimula, o trabalho enraiza, o trabalho se aprende a fazer fair play, o trabalho te coloca em um lugar... Eu sou uma entusiasta do trabalho. Então, em primeiro lugar, o trabalho, e em segundo lugar, a cultura, que eu acho que a cultura ela tem esse papel fundamental. Então, sempre que eu consigo, nas minhas horas vagas, eu estou atuando de voluntária em instituições culturais. Sensacional, ou seja, mais um exemplo de give back, mais um exemplo de retribuição com esses trabalhos voluntários. Vamos então para o bloco final aqui, e eu queria te perguntar se você pudesse recomendar aqui para a nossa audiência um livro que marcou sua vida, um livro que você considera que foi muito importante para você. Que livro seria esse? Olha, são muitos livros. Sei que é meio cruel, né? Pedir um livro só, mas se quer falar mais de um também, tá liberado. Eu tenho um livro que é o meu livro de cabeceira, que chama Rumo a uma Vida Mais Significativa, que é de um grande rabino, que ele começou um movimento, que é o movimento Lubavitch, e que é um livro de princípios e valores. Ele não é um livro religioso, mas ele te explica sobre os preceitos da vida. E eu acho que isso é um livro de cabeceira para todo mundo, eu sempre recomendo. E ele fala de temas sobre morte, sobre nascimento, sobre sociedade, sobre todos os temas que a gente vive. Ele aborda de uma maneira muito, muito profunda. Então, eu sou uma entusiasta rumo a uma vida mais significativa. Boa recomendação. Legal. E se você pudesse tomar um café com uma pessoa viva ou morta para receber uma mentoria, quem seria essa pessoa e qual seria a pergunta principal que você faria a essa pessoa? Bom, vou falar um tema que é bem complexo nos dias atuais, mas eu adoraria ter conhecido a Golda Meir. Talvez um grande exemplo de mulher, de força, de resiliência e com um propósito muito firme, né, em tempos muito, muito desafiadores. Adoraria ter convivido e ter feito várias perguntas a ela. E o filme dela que eu assisti recentemente me fez voltar mais ainda a ter sido contemporânea de Golda Meir. E a pergunta que eu faria é se existe esse caminho, né? Se existe o caminho do meio, quando a gente fala em paz. Hoje a gente olha, tudo é muito polarizado. E se existe esse caminho do meio? Se a paz ele é possível nesse caminho do meio? Muito legal. Agora você tem a oportunidade de colocar uma frase num outdoor para que o mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas, pudessem ler a sua frase. Que frase seria essa? Eu acho que a minha frase de outdoor seria: o bom é bom, não, o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado. Não. Falei errado. O certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Perfeito. Que é uma frase claramente de princípios e valores também. Princípios e valores. O certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Muito bom. Existem 440 mil palavras na língua portuguesa. Aí eu queria pedir para você selecionar uma palavra, e essa palavra é a palavra que define Nathalie Klein. Amor.
Acho que essa palavra é o que move, essa palavra que transforma, essa palavra que tem um poder que ele é fora de qualquer capacidade racional humana. O amor, a conexão entre corações, de transformar e de fazer melhor, eu acho que é o que nos move. Então, espero ser puro amor. Toda vez que alguém fala amor para essa minha pergunta, entra uma trilha sonora maravilhosa, a palavra especial. E eu também queria sinalizar isso para você, porque desde a primeira vez que eu te vi lá em Boston, pessoalmente, até agora, nesse momento, o brilho dos seus olhos é impressionante. Como é que você fala as coisas com muito entusiasmo, com muita paixão, com muito amor. Então, isso é muito legal. Pergunta sobre a sua saúde. Como que você cuida, qual é a sua rotina da sua saúde no dia a dia? Tem alguma coisa que você faça em especial? Compartilha com a gente, por favor. Eu acho que eu tenho mais coisas que eu não faço para prejudicar do que coisas que eu faça. Mas eu faço yoga, eu tenho uma alimentação regulada, mas eu não faço excessos. Eu não fumo, eu não bebo em excesso, aliás, eu mal bebo. Eu tento dormir cedo, então eu tenho mais restrições de coisas que eu acho que me fazem mal do que uma super entusiasta de ser uma mega sobre dietas e sobre grandes maratonas, exercícios muito... Então, eu acho que eu sou bastante comedida. Agora... Tenho feito yoga com uma grande frequência, e eu acho que isso é talvez uma das grandes válvulas de escape de um mundo louco que a gente vive hoje. Tenho feito meditação, sou uma fã do Joe Dispenza. Maravilhoso. Maravilhoso, tive num retiro dele. Você foi? Fui! Nossa, que demais. Conta pra gente. Eu acho que o Joe é um cara que eu sempre li a respeito, sempre li os livros dele e sempre fui uma grande entusiasta porque ele consegue trazer um tema que ele traz sobre a meditação e o tempo presente sem trazer para a espiritualidade, né? Então, ele não traz nenhum vínculo religioso e ele consegue, assim, trazer um séquito de seguidores que ele consegue provar por A mais B o poder que a gente tem sobre as nossas reações bioquímicas dentro do corpo com o nosso pensamento. E é óbvio que muita gente fala desse poder do agora, do poder que o único momento que você está aqui agora, mas eu acho que ele traz técnicas e ferramentas que são transformadoras, tanto do aspecto biológico como do aspecto físico, né? As ondas Hertz, no volume da frequência. E eu acho que uma vez que você consegue se conectar com esse lugar, eu acho que você muda de frequência no trabalho, em todas as relações. Então, eu sou uma grande entusiasta desse momento, desse movimento do Joe Dispenza e vários outros. Eu acho que em cada lugar que eu vou, eu tento tirar esses aprendizados divinos. E divinos, eu falo isso pela Índia, que me trouxe 1 milhão de aprendizados, de uma sabedoria incrível, de muitos, muitos milhares de anos. Eu acho que tem uma sabedoria que não está nos livros, né? É uma sabedoria que não está disponível, não está... Você precisa se dar o direito de vivenciar isso. Então, por mais que você leia a respeito, por mais que você saiba ou veja filmes ou viaje para esses lugares, se você não vivencia a experiência de uma meditação, de processos ou psicodélicos, você tem que se dar esse direito de vivenciar essas experiências. E eu, ultimamente, me presenteio com essas experiências, Babo. E eu acho que isso... Sempre fui uma grande entusiasta de que a gente não está aqui só nos nossos 5 sentidos. Eu acho que tem sentidos que são transcendentais. E eu adoro esse tema. E eu acho que isso me entusiasma muito, mesmo com tudo que acontece no dia a dia, com várias injustiças, várias coisas que você tem vontade de falar, puta, isso aqui não vai dar em nada, esse mundo não tem jeito, as pessoas não têm jeito. Eu acho que é muito legal você ir para uma frequência que você justifica muito da sua existência. Então, tenho estado nesse lugar. Muito legal, eu também sou super entusiasta. No 3º episódio dessa 2ª temporada aqui, vocês podem buscar lá do Marcelo Toledo. Ele tinha acabado de voltar do Joe Dispenza, então também comentou aqui no Vabocast, super fã. Tá na minha lista ir lá também para fazer todo o processo. Ele é neurocientista, né? Então ele justifica com todos os dados e testes e pesquisas. Parece que a maior pesquisa do mundo de meditação hoje é feita por ele, Sim. pela equipe dele. Incrível.
Incrível. Eu acho que é incrível porque é isso, né? Essa curva de autoconhecimento, você desperta coisas em você e você descobre potências que a gente fala muito isso, né? Das potências que a gente estuda, do nosso a habilidade, que eu tenho mais habilidade criativa, menos habilidade financeira e tal. Isso, sem dúvida alguma, são os skills que a gente que a gente aprende. Agora, a gente tem estados de espíritos ali que eles são facilmente, eles são trabalháveis. E é muito incrível. E o Joe Dispenza, ele traz essas ferramentas que são transformadoras. Isso é um treino também. Você vai treinando e você vai atingindo outros patamares que você nem sabia que existia e que é possível ser acessável, é atingível. Muito. É atingível. E quando ele começa falando das primeiras aulas, a gente começa com uma meditação curta, e são vários tipos de meditação. Ele fala que no último dia a gente vai fazer uma meditação de 6 horas. E é óbvio que todo mundo olha e fala, isso é impossível. E é possível. E não só é possível, como é delicioso e como a gente tem que quebrar essa mística que é, se eu não consigo, isso é impossível para mim, esse lugar não foi feito para mim. A gente tem que tirar um monte dessas crenças limitantes que a gente tem e a gente consegue, como seres humanos, muito mais do que a gente imagina. Total, essas crenças limitantes, esses pensamentos sabotadores, é a nossa mente, o nosso ego querendo tomar as rédeas do nosso destino, do nosso caminho, da nossa jornada, sendo que, na realidade, nós não somos nossos pensamentos, nós não somos o nosso ego, nós não somos a nossa mente. Então, se nós não somos isso, quem somos nós? É isso que a gente tem que buscar. Essa é a pergunta mãe do autoconhecimento. E sobre a rotina, você, na meditação, você tem feito de manhã, de noite? Quantos minutos? Você faz guiada? Você faz só por você? Conta um pouco mais detalhes. Faço guiada, faço pelo aplicativo do Joe Dispenza e faço por um aplicativo que chama Gaia, que é muito bom também. Tem algumas do Joe e tem algumas outras. E tem vários tipos, né? Tem a meditação que você faz andando, que é muito incrível, que você faz com fone, você vai andando. Tem vários tipos de meditações e que eu acho que é você achar um pouco a que você gosta, porque todo mundo tem uma meditação esperando por você na porta para fora. É igual o esporte do corpo físico. Um gosta mais de correr, outros de pedalar, outros de nadar, outros de fazer musculação. Na meditação, que é o esporte do corpo mental / espiritual, sem dúvida dá para achar. E o yoga você faz qual linha? Eu faço Vinyasa Flow. A Vinyasa Flow, muito bom. Que é muito bom. E eu acho que tem essa coisa do seu... Isso é uma coisa que a gente só aprende mais velhas, né? É uma pena. O compromisso que a gente tem com a gente. A gente tem muita ansiedade de fazer compromisso com muita gente, né? Faz pacto com a empresa, faz pacto com as pessoas que trabalham lá, faz pacto com os amigos. E a gente fura muito os nossos próprios pactos. E yoga é um pacto com a gente. Então, esse é um dos pactos que eu tenho comigo que são inegociáveis. Sensacional. Dá uma olhadinha na sua agenda agora. Olha aí sua agenda. Você tá na sua agenda? Porque às vezes a gente não... Eu, durante anos na minha vida, eu não estava na minha agenda. Eu não estava. Eu estava focado em 50 mil outras coisas. Legal, foi um momento. Mas eu mesmo não estava lá, não. Nathalie, o que é sucesso para você? Acho que o sucesso é um caminho. Acho que não é uma linha de chegada. Acho que é olhar para trás do que você fez e ter orgulho da sua biografia. E eu estou construindo a minha. Então, ainda não cheguei em lugar nenhum, Babo. Uma das coisas que também me chamou a atenção desde que eu te conheci é exatamente o que acabou de acontecer agora, que é uma virtude que você pratica, e não é da boca para fora, porque eu já te conheço vai fazer 10 anos, né, que a gente se conhece, que é a humildade. Como que você exercita a sua humildade no dia a dia? Fábio, eu realmente acho que a gente está numa escada evolutiva e que eu não subi nem o primeiro degrau. Eu não acho que o reconhecimento, né, o sucesso financeiro, ou você ter feito uma construção de uma marca ou de uma empresa que tenha o seu reconhecimento, seja uma chancela de sucesso. Eu acho que é uma construção sem fim, também não tem linha de chegada e eu realmente, quando eu me olho perto de pessoas que eu admiro muito e que têm, assim, uma vida que eu queria chegar um dia, eu acho que essas pessoas eu reconheço como pessoas de sucesso. E essa transformação, porque
quando eu vejo o impacto que eu posso ter na vida das pessoas, seja pelo meu trabalho, porque acho que é isso que eu mais me dedico, eu acho que aí eu tenho alguma faísca do que é o sucesso, sabe? Às vezes eu tenho uma copeira que ficou na NK durante 25 anos e ela foi embora porque ela se aposentou e ela me abraçou no último dia, chorou, chorou, chorou. Eu, obviamente, chorei também. E ela falou que queria te agradecer porque eu trabalhei muito aqui e com o dinheiro que eu recebi aqui foi a primeira vez que alguém da minha família conseguiu se formar na faculdade que minha filha se formou. Foi a primeira vez que eu achei que eu tive sucesso, Vabo. Assim, verbalizado, assim, puxa vida, não vim à toa. E quanto mais essas histórias eu ouço de algum impacto que você tenha feito na vida das pessoas, acho que é isso que me contabiliza o sucesso. Não é minha conta no banco, não é algum título, não é algum mérito, não é algum certificado. Sem dúvida alguma, isso chancela que você está no caminho certo. Mas a transformação que eu tive o privilégio de poder estar nesse lugar para fazer ou estimular ou proporcionar para a vida das pessoas, putz, eu acho que esse é o meu maior índice de sucesso. Então, se o último dia da minha vida alguém falar sobre, puxa vida, a oportunidade que eu tive que transformou a minha vida ou a oportunidade que eu consegui através da NK, através da Nathalie ou através de... eu acho que isso justifica toda a minha existência, Pablo. Que aula! Então, a próxima pergunta é: o que é felicidade para você? A felicidade, acho que é o meu norte, acho que é o norte de todo mundo, é onde a gente quer chegar. É a plenitude, é a paz de espírito, é um estado de consciência pleno, sabe? Eu fiz o máximo que eu podia, eu fiz o melhor que eu podia, eu fiz com quem eu podia. Eu acho que esse é um estado de felicidade. Ótima reflexão. Queria deixar um espaço livre agora para você deixar seus contatos, quem quiser entrar em contato com você e contar algumas novidades aí, o que vem pela frente, novos projetos. Câmera aberta. Uau! Agora... A NK está numa franca expansão e é muito legal. A gente está com 7 lojas, a gente tem mais 2 para abrir até o ano que vem. Muito legal porque entendo que toda essa chatice de processos, de cadeia produtiva, de valores, agora eles estão vindo à tona, né? Então as pessoas começam a refletir a respeito. Então é muito legal porque eu sinto, de alguma maneira, essa escolha há muitos anos atrás de não ter me engajado com coisas que eu não ia ter compatibilidade, eu não ia ter afinidade. Então, a NK está indo super bem, vai para 7, 9 lojas. Eu não sou super ativa no Instagram, mas de vez em quando eu apareço por lá. Meu Instagram é @Nathalie_Klein_Dueck. Sempre falo, quando eu tenho uma agendinha, sobre gestão, sobre princípios, sobre valores norteadores, que eu acho que isso é o que mais me estimula, sobre cultura, sobre liderança. Não consigo fazer todas as agendas que eu sou convidada, infelizmente, mas sempre que eu posso, eu participo, especialmente de amigos queridos como o Vabo. Eu acho que tem uma agenda, sem dúvida alguma, que é relacionada à guerra, o que está acontecendo. A gente está passando por um momento muito, muito delicado. Criei um movimento que se chama Pin for Peace, que é um movimento que traz esse lugar comum, esse lugar de paz que é inerente ao ser humano e que deveria ser um lugar buscado e muito almejado por todas essas gerações. E a gente vive momentos bem sombrios, bastante delicados, especialmente para a comunidade judaica. Então, sou super envolvida nesse projeto. Enfim, estou fazendo mais um pedaço da minha jornada. Nathalie esteve conosco lá na nossa imersão de gestão de pessoas, brilhou lá, os alunos adoraram, que eu tenho a oportunidade de estar junto com o Basagra, com o Bernardinho. Nathalie foi uma das nossas convidadas também, numa das turmas que esteve conosco. Queria deixar aqui um presente, apenas uma lembrancinha aqui do Vabocast para você. Também e também o meu livro de presente para você.
Obrigada, esse eu já li. Esse já leu, pois é. Então vai poder presentear alguém, quem sabe. Esses presentes aqui é um oferecimento da Tangram. Mandar um abraço aqui pro Prieto, que é nosso patrocinador, apoiador aqui do Vabocast. Se você quiser também conhecer mais a Tangram, que é a empresa líder do Brasil de líderes de presentes e brindes corporativos, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio, que tem 10% de desconto para você. E agradecer também a Gup, que é a nossa patrocinadora premium dessa segunda temporada do Vabocast. Mandar um abraço para Mari, para Bruna, para o Gui, que são nossos patrocinadores. Se você também quiser transformar a sua gestão de pessoas e virar um cliente Gup, tem 15% de desconto em qualquer uma das verticais. Pode ser recrutamento, pode ser admissão, performance, engajamento ou desenvolvimento do seu time. Dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio também. E queria agradecer, primeiro, deixando a mensagem final. Mensagem final aqui. Que mensagem você poderia deixar aqui para a nossa audiência depois dessa aula que você trouxe aqui para a gente com muito brilho nos olhos? Que os olhos continuem brilhando, Vabo. É a única coisa que eu posso desejar, que a gente faça tudo, todas as nossas intenções com os olhos brilhando. Senhoras e senhores, Nathalie Klein no Vabocast. Que prazer, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo. E se você gostou, deixa aqui sua avaliação também pra gente, manda seu feedback, entra lá no Instagram, @vabo23 e me diz qual foi o insight número 1 que você teve nessa aula, nessa conversa maravilhosa com a Nathalie Klein. E te vejo no próximo Vabocast. O Vabocast é um oferecimento da Gup, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo Vabocast!